caros amigos, entidades oficiais, senhoras e senhores, jovens, não posso deixar de vos trazer aqui um conjunto de reflexões em tempo de crise que agrava as nossas mais da região e menos desenvolvidas, Portugal, numa certificação galopante. Com uma população com índice de poder de compra baixos do país, designadamente 65% da média nacional. Mas não vamos desanimar, não vamos deixar de acreditar. Apesar de, segundo os dados estatísticos do Douro, ter sido contemplado com 500 milhões de euros de investimento da Administração Central dos últimos 25 anos, é na realidade o seu engravamento físico, como também têm sido ineficazes as políticas de desenvolvimento territorial, ao não ter garantido os investimentos públicos necessários para desenvolver os problemas infraestruturais. O quadro administrativo e político, do seio do qual são concebidas e implementadas as políticas, também tem favorecido muito pouco ou nada o seu desenvolvimento territorial. É gritante o déficit da articulação, da integração e da coordenação dos diferentes agentes de intervenções. Ausências de planeamento e de programação a médio e longo prazo e, objetivamente, todos destas intenções inequívocas, a falta de estratégia tem retirado decisivamente capacidade de iniciativa e de empreendimento, de organização e de concretização diferentes, agentes e interesses locais e regionais e, desde logo, fica fortemente condicionado o aproveitamento eficaz dos recursos e potencialidades e o seu sucesso de intervenções políticas em matéria de desenvolvimento. Sempre foi esta a política seguida pela lógica centralista e sectorial que não aceita as especificidades de cada território, não promove a participação dos atores locais nas estratégias de desenvolvimento. Tem sido esta a política, uma política de cima para baixo, sem acentuar as especificidades territoriais, como é, por exemplo, o recente PROP Norte, proposta técnica ilegalmente infundada de exigir uma parcela mínima de 2 hectares e respectivos índices urbanísticos de modelo territorial, visando completamente a descontratualização e da dimensão fundiária e das necessidades e das exigências do território duriense, o que condenará ainda mais o esvaziamento de serviços, o abandono da população, porque conta com uma subalternização e no desenvolvimento de espaços rurais, negando a proximidade entre as cidades e as aldeias, o aproveitamento do nicho de mercado, da segunda habitação do progresso, das populações que nos procuram um torrão de terra para a construção das suas construções. As populações são cada vez mais e menos dependentes da agricultura, em cada vez mais possuidoras de padrões de vida de consumos urbanos. E este propósito, veja-se, a proposta de entendimento dos municípios do Douro, do Cimo Douro, entre as propostas do PROP Norte. Vivemos recentemente tempos onde as preocupações da Administração Central se concentram no pensar, no planear, no programar e até no legislar. Temos importantes e que nos facultaram documentos importantes, refiro, a título de exemplo, e porque assumem a importância relevante do processo de ordenamento e desenvolvimento dos nossos municípios, o Programa Nacional de
de Políticas de Ordenamento do Território. O PONOT, Plano Estratégico Nacional para o Turismo. PEN, Plano Regional do Ordenamento do Território. O PRONOT, que é, ou mesmo o Quadro de Referência Estratégico Nacional, o CREN. Estes instrumentos, associados ao novo enquadramento legal, nos domínios do ordenamento da indústria e do turismo, ou de setores que, empenhados das exigências e das estruturas ao apoio como sejam a região do Turismo do Douro ou mesmo a Missão do Douro, constituem ferramentas só por si necessárias para suportar o novo ciclo do processo de desenvolvimento da região e falemos como verdade, julgo que sim. Dois aspectos que, embora relevantes, se mostram contraditórios. Por um lado, trata-se de um território de excelência, no que se refere ao quadro de recursos naturais, patrimoniais e históricos. Trata-se de um território de oportunidades, latentes e emergentes à espera de uma mola impulsionadora de novas dinâmicas. Apesar dos seus recursos e das suas potencialidades, trata-se de um território com déficit de desenvolvimento, comum a números concelhos e com evidentes e relevantes desequilíbrios regionais no que respeita às dinâmicas e aos processos de desenvolvimento. Então, por que é que as dinâmicas de desenvolvimento de grande parte dos concelhos são ainda hoje tão frágeis? É interessante, na comunicação social, que responsáveis das várias entidades ligadas ao turismo do Douro refiram que as estratégias passam pelo aumento da sua notariedade, que o turismo do Douro é justificado e a região, em termos de procura, no ano 2010, foi um ano vintage. Convida-se gente proveniente daqui e de além, das fronteiras e outras, para congressos e outros eventos, fazem-se planos e repetem-se planos, análises show-outs, é certo que muito de positivo se tem feito. Mas é este o turismo sustentável do Douro, que o Douro precisa? Nós, dourienses, sabemos que não. É possível haver um turismo que não crie emprego e riqueza para as populações locais, não valorize o seu património, não procurize os seus recursos patrimoniais, naturais, paisagísticos, culturais e arquitetónicos. E a título de exemplo, poderia falar do encravamento dos concelhos cujas sedes não estão diretamente ligadas à rede nacional, à rede viária, e a incapacidade que os diferentes municípios do Douro têm de serem visitados a partir da Ribeira do Porto Gaia por falta de uma estrutura de transportes fluviais ou outros roteiros, programas promocionais bem diferentes. Tudo isto desencoraja e, em muito, a procura da iniciativa privada. Faltam apoios diretos e incentivos fiscais, reabilitação de edifícios da agroindústria, comercialização de produtos locais, como os sabores tradicionais, a criação de novos e outras potencialidades. Estas, sim, são a política que vão de encontro às necessidades do tecido económico e social do Douro. Às pequenas e médias empresas, ao empresário individual, agrícola ou industrial, à captação do turismo de massas, impõe-se, não é de pecado, a globalização mais do que nunca exige que as políticas se façam de baixo para cima, atendendo às especificidades territoriais, sob pena
de um mundo rural e da nossa identidade poderem desaparecer. Outros destinos possam progredir neste contexto porque não se fecharam nas quintas do turismo bucólico, elitista, de 5 estrelas, e conseguiram fixar e atrair gente, investimentos e capitalizar todos os seus recursos. Tem que ser amplamente incentivado o turismo nacional, jovem e sénior. Os intercâmbios escolares, universitários, nacionais e internacionais, bem como os programas internacionais de animação, feiras, festas temáticas ao longo do ano, vindimas, a maçã, a cereja, a castanha, o salgueiro e a cariz do religioso e histórico e outros que envolvam agentes locais e lhes possam proporcionar ganhos diretos. Não me alongo mais, o problema de hoje reside operacionalização, execução e estratégicas. É preciso agir mais e melhor, mais rápido. A sobrevivência destes municípios assim o exigem. A desertificação tem que ser estancada e estamos a falar do interior de Portugal. Venha, em meu ver e em meu entender, a regionalização. É fundamental a existência de uma estrutura intermédia e essencialmente técnica, mais próxima das autarquias e dos investidores, mais ligadas ao território, mais operativa e mais interventiva, e estabeleça a relação triangular autarquia-administração central. Iniciativa privada, onde todos assumam papéis igualmente e quantitativamente relevantes sobre esta estrutura intermédia, poderia ser o interlocutor entre estes 3 níveis, procurando criar um modelo, uma estratégia e, acima de tudo, um clima de confiança e que estimule e motive os investidores. O que eu defendo para mobilizar e para desplotar as dinâmicas de desenvolvimento da região é esta visão mais operativa intermunicipal da execução de políticas. É para isso que é necessário um modelo estratégico, definidor e que, se quer, quando ou quem fizer uma responsabilização pelos tempos de execução e, obrigatoriamente, um quadro financeiro de base e que, só assim, se crie um clima de confiança capaz de atrair o verdadeiro motor de desenvolvimento, de crescimento, de emprego, à capacidade de investimento do setor privado. Estes são os desafios e é o desafio que os leço. Muito obrigado.